Boa tarde a todos, meu nome é Cecília e eu sou o que podem definir como uma pessoa sedenta na cama. Não digo isso com vergonha, mas como um fato que define quem eu sou, algo que molda minha personalidade e meus desejos mais profundos. Sempre fui intensa, insaciável, e encontrar alguém que acompanhasse esse ritmo nunca foi fácil. Para mim, o prazer é uma força vital, algo que alimenta minha energia, minha felicidade e meu senso de completude. Quando conheci Tom, achei que tinha encontrado meu par ideal. Ele era apaixonado, criativo e nos primeiros anos de casamento conseguia suprir meus desejos como ninguém. Cada momento juntos era uma explosão de paixão, algo que fazia meu coração acelerar e meu corpo vibrar. Sentia que ele entendia minha essência, que me aceitava como eu era e que juntos podíamos explorar os limites do prazer sem medo ou julgamento. Mas as coisas mudam. Com o tempo, o cansaço da rotina começou a tomar conta. O trabalho de Tom, como um grande empresário, passou a ocupar mais espaço em sua vida. Ele se dedicava cada vez mais aos negócios e menos a mim. Suas ausências eram preenchidas com desculpas sobre reuniões intermináveis, viagens de última hora e uma carga de estresse que parecia crescer a cada dia. Mesmo quando estava presente, o fogo que tínhamos no início parecia ter se apagado, como se a chama da nossa conexão tivesse se tornado apenas um brilho distante. Eu me sentia sozinha. Não porque ele não me amasse, isso eu sabia que ainda existia, mas porque ele não conseguia me dar o que eu precisava. O amor que ele oferecia era genuíno, mas insuficiente para preencher o vazio crescente dentro de mim. Em momentos em que eu não suportava a vontade, a busca por alívio e prazer se tornava inevitável. Eu me aliviava com brinquedos, vídeos e às vezes flertava em aplicativos só para sentir um gostinho de atenção, de desejo. Mas no fundo, nada parecia ser suficiente. Era como tentar preencher um poço sem fundo, e o resultado era sempre o mesmo. Um vazio ainda maior. Meu marido, mesmo sem tempo, ainda era o homem que eu amava. Mas eu me sentia desconectada, perdida em um mar de frustrações que ele sequer parecia notar. Eu sabia que algo precisava mudar, mas não sabia como ou quando isso aconteceria. E então veio a festa. Era uma noite glamurosa, uma daquelas festas que Tom fazia questão de me levar para mostrar ao mundo sua esposa impecável. O salão estava lotado de pessoas elegantes, conversas animadas e champanhe borbulhando em taças de cristal. A música suave criava uma atmosfera quase mágica, enquanto os sorrisos calculados e as piadas ensaiadas preenchiam o ambiente. Eu usava um vestido vermelho justo que destacava cada curva do meu corpo. O tecido brilhava sob a luz dos lustres imponentes, e eu podia sentir os olhares famintos dos homens enquanto caminhava pelo salão. Alguns tentavam disfarçar, outros não se preocupavam em esconder. Era uma sensação que me dava tanto poder quanto frustração, pois sabia que no final, nenhum deles ousaria se aproximar. Eu era a esposa de Tom, e isso era suficiente para mantê-los à distância. Tom, como sempre, estava mais preocupado com seus negócios. Ele circulava entre os grupos de empresários, oferecendo sorrisos calculados e apertos de mão firmes. Eu o observava de longe, vendo o homem confiante que ele sempre foi, mas sentindo-me mais desconectada do que nunca. Enquanto ele fechava acordos e fortalecia sua rede de contatos, eu vagava pelo salão, entediada e com uma sensação crescente de vazio. Foi então que vi Miguel. Ele estava de pé, encostado no balcão do bar, como se aquele salão inteiro fosse apenas o cenário para aceitar sua presença. Havia algo nele que capturava a atenção sem esforço, um misto de confiança, mistério e um charme avassalador. Seu terno perfeitamente ajustado parecia feito sob medida para destacar cada traço do seu corpo atlético. Mas o que realmente me prendeu foi seu sorriso. Era um sorriso diferente, carregado de segredos e promessas que faziam minha imaginação correr solta. Quando nossos olhares se cruzaram, foi como se o tempo tivesse parado por um breve instante. Senti um arrepio percorrer minha espinha, um calor que começava no peito e se espalhava pelo corpo. Meu coração acelerou e, por um momento, esqueci onde estava. Ele se aproximou com passos firmes, segurando um copo de uísque na mão. Seus olhos me analisavam de uma forma que ninguém mais ali ousava fazer, como se enxergasse algo além da fachada que eu apresentava ao mundo. Você parece perdida entre essas pessoas, disse ele com uma voz grave e envolvente que fez minha pele se arrepiar. Talvez esteja, respondi tentando soar casual, mas meu tom de voz traiu a tempestade de emoções que ele já começava a provocar. Ele sorriu, aquele sorriso enigmático que parecia me convidar para um jogo onde eu mal sabia as regras.
A conversa começou de maneira inocente, com perguntas triviais sobre a festa, o ambiente e até comentários genéricos sobre a música. Mas havia algo nas palavras dele, na forma como olhava diretamente nos meus olhos, que transformava cada troca em algo mais profundo, mais carregado de intenções. Cada frase parecia um passo em direção ao inevitável. A tensão entre nós estava crescendo a cada instante, como um fio elétrico que começava a faiscar. O barulho do salão desapareceu e, de repente, era como se só existíssemos eu e ele. Cada palavra, cada troca de olhares era um convite silencioso para algo mais. Algo que eu sabia ser proibido, mas irresistível. Miguel era irresistível. Havia algo na maneira como ele se movia, como falava, que parecia calculado, mas ao mesmo tempo incrivelmente natural. Ele sabia exatamente o que dizer e como dizer, sem jamais soar forçado ou artificial. Seus elogios eram sutis, como se ele tivesse o dom de enxergar detalhes que os outros ignoravam. A curva do meu pescoço, a forma como o tecido do vestido abraçava meu corpo, o brilho dos meus olhos quando ríamos de algo que só nós dois parecíamos entender. A cada sorriso dele, a cada toque sutil e intencional, sentia meu desejo crescer de forma quase incontrolável. Era como se todo vazio que eu carregava há meses estivesse prestes a ser preenchido, e eu sabia que ele percebia isso. Miguel era o tipo de homem que entendia o poder que exercia sobre as pessoas ao seu redor, e comigo não era diferente. Enquanto isso, Tom continuava do outro lado do salão, cercado por homens de terno e taças de champanhe. Sua atenção estava completamente voltada para suas negociações, para fechar mais um contrato, para impressionar pessoas que ele provavelmente mal conhecia. Ele sequer olhava na minha direção, alheio ao que estava acontecendo, ou talvez apenas confiando cegamente na mulher perfeita que ele acreditava ter ao seu lado. Seu marido parece um homem muito ocupado, comentou Miguel, com um sorriso enigmático enquanto passava os dedos pela borda do copo de uísque. Havia algo na forma como ele disse isso que soou mais como uma provocação do que como uma observação inocente. Ele é, respondi, sem me preocupar em esconder a insatisfação na minha voz. Miguel arqueou uma sobrancelha, analisando-me com olhos penetrantes que pareciam despir minhas defesas. E você, é uma mulher ocupada? A pergunta pairou no ar, carregada de intenções ocultas. Não era uma pergunta inocente, e eu sabia disso. O sorriso que se formou em meus lábios foi quase involuntário. Ri baixinho, mordendo o lábio enquanto o encarava. Depende do tipo de ocupação. A tensão entre nós alcançou um novo patamar. Eu sabia que estava jogando com fogo, mas naquele momento o calor era irresistível. Miguel sorriu, como se acabasse de ouvir a confirmação de algo que já sabia. Então talvez devêssemos encontrar algo que valha o seu tempo. Ele se inclinou levemente para frente, como se quisesse sussurrar algo, mas parou a poucos centímetros de mim. Era um movimento calculado, como tudo nele, e fez minha respiração acelerar. Antes que eu pudesse processar, ele me estendeu a mão. Um convite silencioso que dizia mais do que palavras poderiam. Vamos. Olhei rapidamente para o salão, meu olhar pousando brevemente em Tom. Ele ainda estava imerso em sua conversa, rindo e gesticulando com um grupo de homens em ternos caros. Ele não me notaria. E naquele momento, eu não me importava. Sem hesitar, coloquei minha mão na dele. Miguel me conduziu com uma segurança tranquila, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Nós passamos pelas portas duplas que levavam a uma área mais reservada da casa. O corredor era silencioso, longe do burburinho da festa, e cada passo que eu dava parecia aumentar a adrenalina que corria pelo meu corpo. Era como entrar em um território proibido, onde todas as regras podiam ser quebradas. Entramos em uma sala vazia, longe do barulho da festa. O contraste era imediato. Enquanto o salão lá fora pulsava com risos, música e taças tilintando, aqui dentro reinava um silêncio quase reverente, interrompido apenas pelo som das nossas respirações. A luz era baixa, suavemente dourada, criando sombras que dançavam pelas paredes. Era o tipo de ambiente que convidava ao desconhecido, ao proibido. Miguel fechou a porta atrás de nós com um movimento lento, quase cerimonial. Meu coração batia rápido, cada pulsação ecoando na minha cabeça como um tambor. Ele se aproximou com a mesma confiança que exalava desde o início, e antes que eu pudesse encontrar palavras, seus lábios estavam nos meus. O beijo era urgente, carregado de desejo reprimido. Não havia hesitação,
apenas fome, uma fome que parecia refletir a minha, como se ele soubesse exatamente o que eu precisava sem que eu dissesse uma palavra. Seus lábios eram firmes, mas ao mesmo tempo gentis, alternando entre dominar e ceder, em um ritmo que me fazia perder o controle. Ele sabia exatamente onde tocar e o que fazer. Seus toques tinham uma intensidade que me fazia esquecer de tudo, do mundo lá fora, da festa, do meu casamento. Naquele momento, eu não era mais Cecília, a esposa insatisfeita. Não era a mulher que esperava noites inteiras por um marido distraído, nem a que se sentia presa em uma rotina vazia. Naquele instante, eu era apenas uma mulher, completamente entregue ao prazer, a sensação de ser desejada com tanta intensidade. Miguel tinha um talento único, quase sobrenatural. Ele sabia como provocar e satisfazer ao mesmo tempo. Cada movimento seu parecia calculado para me deixar mais fraca, mais vulnerável, mas era exatamente isso que eu queria. Não pensar, não resistir, apenas sentir. O contraste entre a temperatura da parede e o calor que emanava dele era quase enlouquecedor. Miguel era intenso, atento, e cada toque parecia acender algo dentro de mim que há muito tempo estava adormecido. Eu me sentia viva de uma forma que não sentia há anos. Cada segundo com ele era uma lembrança de quem eu era antes do casamento, antes de me perder na monotonia, antes de esquecer o que era ser desejada por alguém que me enxergava como mulher, não apenas como uma figura perfeita e inatingível. Miguel me devolvia a mim mesma e naquele momento nada mais importava. Quando saímos da sala, o mundo lá fora continuava girando, imune à tempestade que acabara de acontecer. A música ainda preenchia o ambiente, as risadas ecoavam pelo salão e as taças de champanhe brilhavam sob a luz dos lustres. Era como se nada tivesse mudado, como se o que aconteceu ali dentro fosse apenas um sussurro perdido no meio da festa. Miguel me lançou um último olhar antes de se misturar à multidão. Havia algo naquele olhar. Não uma promessa de continuidade, mas um reconhecimento mútuo de que o momento tinha sido único, perfeito em sua transgressão. Não haveria ligações no dia seguinte, nem mensagens escondidas. Aquilo era exatamente o que precisava ser. Um instante roubado do tempo, cheio de intensidade, mas destinado a permanecer ali. Respirei fundo, ajustei o vestido e me recompus. Passei os dedos pelo cabelo para garantir que tudo estivesse no lugar, antes de voltar para onde Tom estava. Ele continuava no mesmo ponto do salão, discutindo negócios com a energia de alguém que vive para isso. Seu riso ecoava no grupo de investidores ao seu redor, e ele não parecia ter notado minha ausência. A culpa não veio. Não houve aquele aperto no peito que eu imaginava sentir. Em vez disso, algo muito mais inesperado tomou conta de mim. Felicidade. Uma felicidade serena, tranquila, quase silenciosa. Eu sabia que não contaria nada a Tom. Não porque queria enganá-lo, mas porque ele nunca entenderia. Para ele, a fidelidade era uma linha reta, algo simples, inquebrável. Mas para mim, aquela noite não tinha sido sobre traição. Tinha sido sobre reencontrar uma parte de mim que há muito tempo eu tinha deixado para trás. Algo que Tom, por mais que tentasse, não conseguia mais alcançar. Quando a festa terminou, Tom se ofereceu para dirigir de volta para casa. Ele parecia satisfeito, contando animadamente sobre os contratos que tinha fechado, os acordos que estavam por vir e as possibilidades que se abriam para o futuro. Eu ouvia suas palavras, mas minha mente estava longe, revivendo os momentos com Miguel, o calor dos seus toques, o arrepio dos seus lábios nos meus. Olhei pela janela do carro, observando as luzes da cidade passarem como borrões contra o céu noturno. Um sorriso discreto surgiu nos meus lábios. Pela primeira vez em anos, eu me sentia plena, satisfeita. Não apenas no corpo, mas na alma. Miguel não era a solução para todos os meus problemas, mas ele havia me mostrado que eu ainda estava ali, viva, desejável, dona de mim mesma. E não me arrependia de nada. Agora estou tentando me segurar para não ter outro deslize desse, mas acho que não vou ser forte. O que vocês acham que eu devo fazer? Deixe nos comentários.